Aleluia. Glória a Deus. Queridos, vamos pegar a nossa Bíblia e vamos fazer a nossa declaração. Algo que é muito importante, sempre que nós levantarmos a nossa Bíblia, devemos falar com bastante atenção. Não mecanicamente, mas pensando no que estamos falando. Não repetindo apenas, mas com a razão, prestando bastante atenção no que a Bíblia e aquilo que nós vamos dizer neste momento, porque é a verdade, e a nossa mente, a cada vez que nós repetimos, ela começa a tomar posse do que estamos dizendo, amém? Então, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo, que eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, a sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Bem, queridos, nós iniciamos esse mês, nós temos ministrado sobre jejum e sobre fé. E hoje nós vamos falar sobre fé. Nós estamos num propósito de 100 dias, né? Até o dia 31, num jejum onde toda Lagoinha está jejuando, no propósito para nossas famílias, a igreja cristã, pelo nosso país, pelos nossos governantes, amém? E você escolhe a forma como você vai estar jejuando. Bem, o texto que nós vamos ler está em Romanos 10, 17. Se vocês quiserem abrir, está escrito assim. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Ter fé, vocês podem sentar, queridos. Ter fé é indispensável para quem deseja viver para Deus. Pois ele mesmo diz, sem fé é impossível agradá-lo. Não tem como nós agradarmos, nós não chegarmos até o Senhor, se não tivermos fé. E a fé torna o cristão mais forte, não é verdade? Capacitando a suportar as diversidades, equipando a viver uma vida que agrada ao Senhor. A fé, ela nos fortalece. A nossa fé, ela aumenta quando nós lemos a palavra. Cada um de nós já experimentamos e sabemos disso. Quando nós lemos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus tenha influência em todo o nosso ser, no nosso coração, na nossa mente. E quando a nossa fé aumenta, nós conseguimos ver mais além do que o natural. Nós vemos o sobrenatural de Deus em ação. Amém? Vocês concordam comigo? Que a fé nos faz ver além. Ela nos faz ver o que as pessoas comuns, as pessoas que estão sem fé não enxergam. Muitas vezes somos até chamados de loucos por causa da nossa fé. E por esse motivo, queridos, nós precisamos entender e estudar mais sobre a fé. Nós já estudamos sobre a palavra, sobre oração, estudamos e vamos estudar ainda sobre o jejum nesse mês, mas nós precisamos estudar e entender mais sobre a fé. Mas afinal de contas, o que é fé? Então, conforme a definição lá do Google, fé é uma palavra que significa confiança, crença,
credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Ter fé implica uma atitude contrária à dúvida. E esta intimidade A luz está te incomodando, Luzia? Só interrompendo um pouquinho. Não? Aqui? Gente, se vocês puderem desligar alguma luz aqui. Assim? Pode desligar. Pode desligar aqui, gente. Tá bom? Então tá bom. Aí ficou bom, gente. Isso, pronto. Aí, ótimo. Obrigada, gente. Glória a Deus. Então, voltando, ter fé implica uma atitude contrária à dúvida e está ligada intimamente a uma confiança. Em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, ter fé significa ter esperança de algo que vai mudar de uma forma positiva para melhor. A palavra fé tem origem no grego piste, que indica a noção de acreditar, e no latim fides, que remete para uma atitude de fidelidade. Agora, no contexto religioso, a fé é uma virtude também que aceitamos como verdade absoluta, os princípios difundidos por sua religião. Então, ter fé em Deus é acreditar na sua existência, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência. A fé é também sinônimo de religião ou de culto. Por exemplo, quando falamos da fé cristã ou da fé islâmica. A fé cristã, queridos, ela implica em crer na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus e em todos os ensinamentos pregados pelo Senhor Jesus Cristo, o enviado de Deus. Na Bíblia, há inúmeras referências ao comportamento do cristão que age com fé. E uma das frases sobre o tema afirma que a fé é o firme firmamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, Hebreus 11:1. Bem, isso está de acordo com o Google. Nós vimos ali uma explicação do que o Google coloca para nós. Mas o que a palavra de Deus nos fala sobre fé? E assim eu espero que após a gente entender um pouquinho mais sobre a fé e que a sua fé, a minha fé, ela possa ser aumentada. Que possamos ter mais confiança nas promessas do Senhor, para que a sua vida e a vida da sua família seja alcançada de uma forma sobrenatural, que somente Deus pode liberar esse poder quando nós exercemos a nossa fé. Amém? Então, lá em Hebreus 11:1-3, eu quero ler com vocês também, porque nós vamos ler várias passagens aqui, nos firmando sobre a fé. Mas eu quero falar primeiro sobre Hebreus 11:1-3, que diz o seguinte, porque a primeira passagem que nós lemos é que a nossa fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra. Esse texto, Hebreus 11:1-3, é um texto muito conhecido nosso. E ele fala o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Bem, conforme o que lemos, a fé é a confiança. Ela é a firme crença na verdade, no valor ou na confiabilidade de outra pessoa, conceito ou coisa. Para o cristão, para nós, fé é viver completamente na confiança de Deus. A fé, ela é intuitiva, em nível de pressuposição, de dedução. Não tem como você explicar a fé, não existe como a gente explicar. Ou você tem ou você não tem.
E nesse sentido, todos vivem pela fé. E a pergunta-chave é: fé em quê ou em quem? Os humanistas, eles têm fé neles e na humanidade. Eles acreditam assim. E eles têm fé. Muitas pessoas que nós conhecemos falam que têm fé. E tem mesmo. Eu creio que nós já nascemos com uma fé que Deus coloca em cada ser humano. Mas como nós desenvolvemos essa fé, é que é o quê da questão, né? O verdadeiro cristão, o discípulo de Cristo, ele tem fé no Senhor Jesus e na sua obra redentora, transformadora dentro de si. Agora, infelizmente, tem muitos que se dizem cristãos, mas vivem com um agnosticismo prático mais do que por fé real. Como um ateu, ele não acredita. Ele confia nos seus esforços, nas suas habilidades, nos seus talentos, nos seus dons, em vez de realmente depender de Deus e de andar pela fé. Quantos não estão enganados agindo dessa forma, confiando na própria força? E dentro da passagem que nós lemos, de Hebreus 11:1, nós temos 3 verdades que eu quero destacar e compartilhar com vocês. A primeira é que a fé se apoia na palavra. No versículo 11, na passagem, 11, versículo 1, ela nos fala isso. A fé, ela é baseada, fortalecida pela palavra. Tem um pastor e escritor chamado Stuart Oliver, que ele diz o seguinte, que alguma coisa, que fé é o quê? São algumas coisas que são invisíveis, porque ainda não aconteceram ou porque não foram alcançadas ainda. Portanto, a fé não é certeza do desconhecido, mas do invisível. Olha que incrível. Então, a fé, quando nós cremos na palavra de Deus, a palavra de Deus não é a verdade? Nós não cremos que a palavra de Deus é a verdade? Vocês estão comigo aqui? Se a palavra de Deus é a verdade, e Deus te promete algo na palavra dele, e algo ainda não aconteceu, significa o quê? Que ela não existe? Ou que ela apenas é invisível aos nossos olhos? E é isso que Oliver fala, que ela é invisível, que ela já existe, nós só não enxergamos ainda. O pastor Augusto Nicodemos, ele diz o seguinte: não vemos o próprio Deus, nem o Senhor Jesus assentado à sua direita. Alguém vê? Nós vimos que só teve um homem que falou o que viu, que foi Estevão. Concorda comigo? Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, o Senhor abriu a sua visão espiritual e ele pôde contemplar essa visão. Mas eu creio, que nós aqui não vimos, eu pelo menos não vi. Nós não vemos o Espírito Santo, nenhum de nós. Nós não vemos o céu que é falado, não esse céu do firmamento, mas o céu celestial onde o Senhor está, nós não vemos. Nem o reino de Deus nós não vemos. Mas sabemos tudo isso, porque o Deus invisível, aleluia, ele se revelou a nós em sua palavra e em seu próprio Filho que se fez carne. Ele se revelou a nós. Tem um missionário também, Frank Laubach, que ele diz o seguinte, ele já faleceu, ele era missionário tanto nos Estados Unidos como nas Filipinas, mas ele fala sobre a fé o seguinte: a fé é a confiança inabalável de que um dia Deus cumprirá todas as suas promessas e profecias. Aleluia. Nós já temos vivido isso, queridos. Nós somos testemunhas de várias profecias, de várias promessas de Deus que foram cumpridas. Todos nós somos testemunhas disso. Quantas profecias que foram ditas no Antigo Testamento
E mesmo no novo, nós estamos vivendo agora, exatamente agora. Isso é fé. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz: a fé não lida com dúvida. Por isso que nós temos lá em Tiago que diz, ele fala lá sobre a sabedoria. Lá em Tiago 5:1, ele diz assim, né? Que o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, não pense que vá receber alguma coisa do Senhor. Ou seja, aquele que vacila, que vai para lá e vai para cá, que tem uma fé que vacila. Então, o pastor Hernandes diz, a fé não lida com dúvida, mas se apoia numa certeza inabalável. E a certeza inabalável que nós temos é a própria palavra de Deus. É ela que nos garante. As palavras de Deus é que nos dão fé, que nos dão força para confiar e para acreditar, porque a palavra de Deus diz que Ele não é um Deus que minta. Ele não é como o homem que muda, Deus é imutável. Então todas as promessas, todas as palavras, a palavra do Senhor que está aqui, ela permanece. E ela permanece nos dias de hoje. O pastor Hernandes diz ainda, a fé não é um pensamento positivo, nem crendice. A fé tem Deus como seu objeto e sua palavra como fundamento. Cremos porque Deus falou, porque Ele prometeu, porque confiamos. Queridos, a palavra de Deus não falha. Cada um de nós que cremos na palavra de Deus e nas promessas do Senhor, já experienciamos os seus cumprimentos. Você e eu somos testemunha que a fé não é um pensamento positivo e nem uma crendice, mas uma total confiança na palavra de Deus. A promessa de Deus e a realidade são a mesma coisa. A fé dá realidade às coisas esperadas. Olha que incrível. A fé dá realidade às coisas esperadas. Porque nós falamos, não existe aquilo que nós estamos orando, que nós cremos, que é uma promessa do Senhor, nós só não estamos enxergando, mas já existe. No mundo espiritual já existe. Precisamos das promessas de Deus para termos fé. Não tem como você ter fé, uma fé sem vacilar, se você não confia na palavra. Se você não confia que toda ela é a palavra de Deus. Lembrando, a Bíblia não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus, a promessa de Deus se cumprirá. Em nome de Jesus. No Salmo 2:8, diz o seguinte: peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Queridos, esta igreja é um exemplo vivo da atuação da fé. Sonhamos com ela quando ela ainda não existia, e hoje ela está aqui. A Luzia e Ieda é testemunha disso, não é? Nós ainda estávamos lá no São José, quando nós orávamos e buscávamos um local. Nós nem imaginávamos como seria. Mas o Senhor, Ele sempre nos dá além. A promessa dEle se cumpre. Quando as nossas orações estão alinhadas com a sua promessa, ela vai se cumprir. A fé é concreta, pois nós a vemos. Nós podemos ver, nós estamos vendo. O que não existia passou a existir pela fé. Esta igreja neste local, ela não existia, mas pela fé ela existe. Isso é fé. É trazer à existência aquilo que ainda não existe no nosso mundo físico. Mas como nós já vimos lá atrás, ela já existe no mundo espiritual. O segundo ponto que eu quero colocar para vocês, do versículo 11, do capítulo 11, versículo 2, é a fé alcança a aprovação de Deus. Quando nós temos fé, nós alcançamos a aprovação de Deus. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho.
Os nossos antepassados confiaram na palavra de Deus, se firmaram nas promessas de Deus e obtiveram de Deus o bom testemunho. A fé, queridos, honra a Deus e Deus honra a sua fé. Não podemos, pois como nós lemos já, nós não podemos agradar a Deus sem fé. A única forma de agradá-lo é tendo fé. A palavra de Deus é cheia de relatos de homens que pela fé viram as promessas de Deus se cumprirem em suas vidas. Mas aqui, nós, nos nossos dias, quantas promessas de Deus você tem vivido? Eu tenho certeza que todos vocês aqui têm vivido muitas promessas do Senhor. Quem aqui já recebeu uma promessa de Deus através da sua vida? Levanta a sua mão. Queridos, olha, a maioria. E se você ainda não recebeu, você vai receber. Isso eu te falo por garantia no Senhor. Não é eu que estou falando, é a palavra dele. Se você caminhar e meditar na palavra e buscar em cima da palavra, as promessas de Deus atingirão a sua vida. Se cada um de nós aqui fôssemos contar as promessas de Deus que nós já experienciamos, nós ficaríamos aqui, horas e horas compartilhando. Porque o Senhor tem derramado bênção sobre as nossas vidas. Amém? Lá em Jeremias 1:11 diz que o Senhor Deus, Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Então Ele vela por essa palavra para cumpri-la na sua vida e na minha vida. E o terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês está lá no versículo 3, que diz: a fé reconhece o poder de Deus. Então no versículo 3 diz: pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Aleluia! Olha a confirmação de tudo que nós estamos dizendo aqui. O visível veio a existir das coisas que não são visíveis. A fé, ela proporciona entendimento de acontecimentos que não podem ser explicados racionalmente. Não tem como. Como nós vamos explicar isso racionalmente? Queridos, como nós podemos explicar o universo? Alguém pode explicar o universo? Quantos cientistas estudam, pesquisam e ninguém explica o universo? O universo, ele é vastíssimo. Ele é insondável. Como que ele surgiu? Ele não aconteceu, querido, simplesmente não está lá assim, como dizem, uma explosão. E nem sempre esteve ali. Ele foi formado. Quando nós lemos lá em Gênesis, Deus criando a terra, cada detalhe, eu creio que assim, da mesma forma, Ele foi criando o universo. Cada estrelinha sendo colocada no seu lugar, cada planeta no seu lugar, cada constelação. O universo, ele não é um produto de uma explosão cósmica, como dizem por aí. O caos não produz o cosmos, nem a desordem dá à luz a ordem, não tem como. Uma explosão jamais poderia colocar em ordem este vasto universo, tão complexo, com leis tão precisas. Tudo está no seu devido lugar. Eu gosto muito de viajar pelo universo, ficar pensando sobre o universo, de pensar, tipo assim, eu vou pegar um foguete, vou pegar uma nave e vou entrar aí, igual o pessoal de filmes, né, que tem naves espaciais. Não tem aonde você chegar, o universo não tem princípio, nem tem fim. É algo que é incabível
ao nosso conhecimento, à nossa mente tão pequena. Você já parou para pensar sobre isso? Sobre o nosso sistema solar? Sobre a nossa galáxia? Hoje sabemos que existem outras galáxias. A gente pensava que só existia uma galáxia. Hoje nós sabemos que tem tantas galáxias. Tudo tão perfeito. Não tem como a gente pensar numa explosão. Vocês já pararam para pensar, se o Sol estivesse um pouco mais perto de nós, não haveria ser humano. Porque estaria todos tostados, não haveria vida aqui. A Lua, o movimento da Lua, nós temos os meses. Gente, é tudo maravilhoso, é tudo incrível. A palavra de Deus nos diz que o universo veio existir pela palavra de Deus. E nós cremos em toda a palavra. Cremos que toda ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Portanto, queridos, nós cremos que pela fé, o universo veio existir. Pela palavra do Senhor. Aqueles que não acreditam, alguns cientistas, eles misturam várias coisas. Mas existem grandes cientistas, como o grande Isaac Newton, que ele acreditava em Deus. E ele era um cientista. E ele acredita na palavra do Senhor. E existem outros cientistas cristãos também. Cientistas. A Bíblia corretamente interpretada e a ciência corretamente entendida jamais entrarão em contradição conforme os pastores, os estudiosos, os cientistas falam. Não vai. Ela não vai entrar em contradição. Há tantas coisas que os historiadores, os cientistas querem levantar, mas a própria arqueologia mostra a veracidade dessa palavra. E concluindo, queridos, eu quero finalizar que primeiro nós precisamos ler, meditar e ruminar a palavra, para que a nossa fé seja alimentada e fortalecida. Pois a fé se apoia na palavra de Deus. É a única forma. O segundo, nós precisamos alcançar a aprovação de Deus. Como os nossos antepassados que foram honrados, quando honraram a Deus tendo fé em suas promessas. Pois como nós já dissemos, sem fé é impossível agradar a Deus. E o terceiro ponto, através da criação do universo, pela fé, nós reconhecemos o poder indizível de Deus, vendo muito mais além do que é natural. Vemos o sobrenatural de Deus em ação, amém? E agora eu quero pedir vocês para ficar de pé, porque nós vamos colocar a nossa fé em ação sobre as promessas do Senhor. E eu quero perguntar a vocês, tem alguém aqui que está com problema de saúde? Se tiver alguém, que você possa levantar sua mão como um ato de fé. Se tem alguém, nós vamos orar por você. Não tem ninguém. Então, amém. Então, vem cá, Luzia, por favor. Eu vou pedir os diáconos para trazer para mim um papel, que eu acho que eu pus óleo demais. Chega aqui, só um pouquinho. Em nome de Jesus. Ai. Eu quero... tem alguém, gente? O pessoal foi lá. Amém. Amém. Só um minutinho. Eu quero pedir os diáconos que estão aqui
Você quer que eu ore por você também? Então, isso. Eu quero pedir vocês que imponham as mãos, né? Assim, os diáconos possam estar orando por eles. Vocês também, queridos, que são irmãos em Cristo, nós vamos unir a nossa fé e nós vamos orar por elas agora, em nome de Jesus. Amém? Mas antes, nós vamos basear a nossa fé na palavra. E nós vamos ler aqui. Mateus 6, do 7 e 8 diz: E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então, todos nós que estamos aqui, quando nós oramos pedindo alguma coisa ao Senhor, nós não devemos ficar pedindo, nós devemos agradecer, como um ato de fé, tomando posse daquilo, agradecendo ao Senhor em cima da promessa. E o Senhor, em Isaías 53, 4, 5, Ele nos diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Aleluia, pelas suas feridas nós fomos curados. Em Tiago diz o seguinte: entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Aleluia. Em cima dessa palavra, Senhor, nós cremos, papai. Nós cremos no poder, no sobrenatural do Senhor. Pai, nós queremos colocar as nossas irmãs diante do Senhor. Oh, papai, nós estamos cumprindo as tuas promessas, a tua palavra. Todos nós estamos aqui unindo a nossa fé com elas, papai. Oh, Senhor, nós não sabemos o que está afligindo a elas, mas nós sabemos que o corpo delas, ele foi lavado, remido pelo sangue de Jesus naquela cruz. Papai, o Senhor é Jeová Rafá. O teu nome diz que é o Senhor que nos sara. O Senhor é Jeová Rói, o Senhor é o nosso pastor. É o Senhor que cuida de nós. Então, papai, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, o que está atormentando as nossas irmãs, nós damos uma ordem, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que saia da vida delas em nome de Jesus. Para que elas possam ter uma vida em abundância, porque a tua palavra nos diz que o Senhor veio para que tivéssemos vida em abundância, vida plena. Pai, nós te pedimos, Pai, oh Espírito Santo, toda seta maligna que possa atingir a mente das tuas filhas, sejam retiradas em nome de Jesus, e que somente o que é bom, o que é agradável, seja o que esteja na mente delas. Pai, nós declaramos que é em Ti que nós confiamos, é em Ti que nós descansamos, para o louvor e para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Agora, queridos, nós vamos orar por você que está passando por qualquer tipo de desafio. Seja na área financeira, seja na área familiar, profissional. Se você está desempregado ou com problemas no seu emprego, com alguém. Se você está orando por alguém que precisa ser salvo, que ainda não foi. Ou seja, nós vamos orar agora por todos nós. Porque todos nós, com certeza, temos algo que queremos e que pedimos ao Senhor. E a palavra do Senhor diz o seguinte no Salmo 4:3: saibam que o Senhor escolheu o piedoso,
O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Aleluia. O Senhor ouve quando nós oramos. Isaías 65, 24 diz: antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Aleluia. O Senhor ouve. E Mateus 7,11 diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Aleluia. Todos nós juntos em unidade estaremos orando agora. Cada um estará orando pelo seu pedido, mas também vai clamar pelo pedido do seu irmão. Você vai pedir: Senhor, nós estamos aqui. Atenda, Senhor, os pedidos dos meus irmãos aqui. E é o meu, Senhor, que tenho colocado diante do Senhor. Papai, eu quero colocar os teus filhos agora diante do Senhor. Cada um deles. Oh, papai, o Senhor está aqui. Aleluia. Espírito Santo, o Senhor está aqui, porque o Senhor habita em cada um de nós. Oh, aleluia. Pai, a tua palavra nos diz que antes mesmo de orarmos, o Senhor ouve a nossa oração. Aleluia. Aleluia, Senhor. Por isso, papai, eu quero colocar cada um dos teus filhos agora diante do Senhor, com os seus pedidos, papai. E eu estou aqui intercedendo por eles, como o Senhor disse, papai, a Jó. Enquanto Jó intercedia pelos teus amigos, o Senhor ouviu o clamor deles. E nós estamos todos juntos aqui intercedendo uns pelos outros. Nós estamos colocando a nossa fé em unidade, porque nós cremos no único Deus, o único Todo-Poderoso, aquele que deixou toda a sua glória, se fez homem e veio habitar no meio de nós, aquele que morreu na cruz, ressuscitou e vivo está. É a esse Deus que nós clamamos, é a esse Deus que nós colocamos as nossas famílias diante do Senhor. Oh, papai, aqueles que não são salvos, alcance, os fortalece, os firme na tua palavra. Nós não aceitamos perder nenhum dos nossos, ó Pai, porque nós dizemos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oh, aleluia, papai. Papai, nós colocamos as necessidades financeiras dos seus filhos, as nossas necessidades financeiras. Supre as nossas necessidades, papai. Supre, papai, cada uma delas. Oh, papai, nós te pedimos, Senhor, nós te clamamos, Senhor, pelas pessoas que muitas vezes se levantam contra nós, mas a tua palavra nos diz que não é contra a carne que é a nossa luta, mas contra os principados e potestades. Envia teus anjos guerreiros em favor dos teus filhos, ó Pai, para guerrearem e lutarem em favor dos teus filhos, livrando-os de toda cilada do maligno, em nome de Jesus.